Amém? Gente, vamos para a palavra. Quantos têm uma santa expectativa de que Deus vai falar nesta noite? Uau, a maioria. Abre a tua Bíblia e nada por coincidência, absolutamente nada no reino de Deus é por coincidência. Abra a sua Bíblia no texto de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 em diante, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Diga amém. Amém. Senhor, é a tua palavra é a verdade. Nós oramos nesta noite para que o Senhor mais uma vez nos surpreenda. Que o Senhor venha com poder, graça, revelação, unção e sabedoria alcançar a minha vida e alcançar também, Senhor, o entendimento de todos os meus irmãos que aqui estão. Senhor, que eles possam ser ministrados profundamente na compreensão e no entendimento que dizem as tuas escrituras, para que, meu Deus, não deixem este lugar da mesma forma como aqui chegaram, mas que todos sejam alcançados e transformados pelo poder da tua palavra. Esta é a minha oração nesta noite e oro em nome de Jesus. Amém. Amados, não fazem 24 horas que esse texto foi lido nesta casa. Ontem, por ocasião do testemunho, por ocasião da palavra ministrada pelos pastores Ilquias e Luciana, eles lançaram mão da leitura desse texto. Eles tomaram como plano de fundo para que eles pudessem iniciar a narrativa da história deles. E nada por coincidência, porque, mais uma vez, eu quero referendar, esse texto, ele é conhecido de muitos de nós. Eu arriscaria dizer que esse texto, ele é conhecido pela maioria de todos nós que amamos a palavra de Deus. E, olhando para esse texto, eu fico imaginando a cena. Todas as vezes que leio narrativas como essa, eu me ponho quase que estando ali pessoalmente na cena. Não sei quantos podem ter ou já tiveram essa experiência, mas eu fico pensando, eu fico imaginando a cena. Uma mulher que é colocada diante da multidão, acusada de algo completamente, eu diria, absolutamente reprovável. Eu diria que essa mulher é acusada de algo vergonhoso e que ela está pronta para receber o anúncio da execução da sua sentença. Essa mulher tem no seu coração uma certeza: sua vida
vai acabar ali. Sua vida vai findar ali. Porque ela era judia. Quando você vai buscar nas entrelinhas ou no estudo da palavra, essa mulher, ela era uma judia. E a lei, de fato, ordenava o apedrejamento a qualquer pessoa apanhada em adultério, flagrada em adultério. Porque a lei, de fato, ela ordenava o apedrejamento. Então, esta mulher, ela não teria a quem recorrer. E diz a narrativa que ela foi flagrada, apanhada em flagrante adultério. Sabe, ela teria que passar pela aflição, ela teria que passar pela vergonha, pela condenação da sua própria consciência, mas também pelo olhar de julgamento, e aí ela estaria pronta para viver ou para vivenciar o pior. Mas interessante, mesmo nessa situação, mesmo na condição pior ou do destino pior, essa mulher, ela é colocada diante de Jesus. Diante de Jesus. Ela é colocada na presença de Jesus. Repita comigo assim, para a gente começar. Diga assim, ela é colocada na presença de Jesus. Sabe, amado, mais adiante nós vamos entender melhor que isso muda toda a história. Na presença de Jesus. Mas aqui começa o meu assunto com toda a igreja. É sabido que as nossas escolhas erradas, as nossas escolhas equivocadas, sempre vão trazer consequências. Sempre existirão as consequências. Tomar decisões na nossa vida que alguns de nós muitas vezes julgamos simples, simplórias. Isso, na verdade, determina dali por diante como vai ser o nosso futuro. E como o coração do ser humano é enganoso, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por quê? Porque nem sempre, quando vamos tomar as nossas decisões, nem sempre nós nos submetemos à ordem do Espírito. Nem sempre nos submetemos ao Espírito Santo. Como também nem sempre permitimos que a palavra fale mais alto ao nosso coração. Fale mais alto ao nosso coração do que os nossos próprios desejos, do que os nossos impulsos. E com muita facilidade, muitos de nós tomamos decisões erradas, tomamos decisões equivocadas na vida. Por exemplo, eu já disse isso aqui em outra mensagem, eu quero trazer aqui para ilustrar. Por exemplo, um pai que toma a decisão errada quando toma a dianteira, que vai trabalhar como um louco para colocar suprimento na sua casa, enquanto isso ele perde o convívio com a sua família. Enquanto isso ele perde o convívio com o crescimento dos seus filhos. Então, aqui a ideia não é falar somente daquilo que podemos classificar como pecado pura e simplesmente, não. Às vezes, nós, em atitudes que tomamos na vida, até as tomamos com boas intenções, sim. Mas muitas vezes, nós não estamos edificando a nossa vida, muitas vezes não estamos edificando a nossa família, conforme a palavra de Deus ou conforme a vontade de Deus, conforme o conselho de Deus, sabe? E a gente vê isso tão claramente. E o resultado, muitas vezes, de um pai que se cansou de tanto trabalhar, mas que não foi referência de amizade,
que não foi referência de proximidade, que não foi referência de carinho, que não foi referência de amor para a sua família e muito menos para os seus filhos. Pode ser, e isso a gente vê tão claramente, pode ser que lá na frente, um pouco mais adiante, o filho queira distância da sua própria família. E talvez até entre pelo mundo das drogas e de tantas coisas que a nossa geração tem vivido. Mas é interessante dizer, quando as atitudes que nós tomamos, quando as ações que nós tomamos, quando as escolhas erradas que fazemos, podem ser classificadas como pecado, aí a coisa se dimensiona para um exponencial maior, para um exponencial mais alto. Então, aí é pior ainda. Por quê? Porque o pecado, ele traz consequências. Aliás, foi uma das primeiras coisas que Deus falara com o homem lá no Éden. E ao dizer aquela expressão a Adão, Deus estava dizendo a todos nós, lembram? Quando Deus disse, no dia que você me desobedecer, no dia que você decidir andar pelo seu próprio caminho, ignorando a minha vontade, ignorando aquilo que eu quero para a sua vida, no dia em que você pecar, Deus disse ao homem, lá no jardim do Éden, certamente você morrerá. Isso é conhecido de todos nós. Então, a morte, ela sempre se manifesta em consequência do pecado. E o pecado sempre é oriundo das decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. Eu costumo dizer aqui, para exemplificar muito claramente, esse momento de decisão errada, especialmente quando nós erramos, é quando nós nos voltamos, é quando nós voltamos as nossas costas para Deus. Aqui está o grande engano, aqui está o grande abismo, que muitas vezes nós escolhemos ou decidimos andar por este caminho ou por esta trajetória. Damos as costas para Deus, deixamos Deus de lado, deixamos o Senhor à parte. E quando nós damos as costas para Deus, a exemplo daquilo que Deus dissera para Adão lá no jardim do Éden, alguma coisa ou algumas coisas começam a morrer na nossa vida. Algum nível de morte começa a surgir na nossa vida pessoal, na nossa saúde, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. É interessante, e aqui eu fiz essa anotação exatamente para transmitir com clareza. É interessante porque quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vemos duas definições, às vezes pouco entendidas pela grande maioria das pessoas. A Bíblia fala de o pecado, entendam bem, o pecado uno, e a Bíblia fala de os pecados. Na verdade, os pecados são resultado do pecado. E afinal, qual é o grande pecado? Talvez é a pergunta que não quer calar. O grande pecado é o que eu disse ainda há pouco em outras palavras, é ignorar Deus. O grande pecado é dar as costas para Deus. O grande pecado é escolher o caminho não da liberdade, mas o caminho da libertinagem. É não considerar Deus para nada na sua vida. Esse é o grande pecado. O grande pecado é tendo conhecimento da palavra de Deus e não buscá-la, não obedecê-la, ignorá-la. Então na ordem sequente, eu dou as costas para Deus e talvez eu mesmo diga, como a gente ouve em algumas experiências, alguns dizem, olha, a vida é minha. Eu, por mim mesmo, me basto. Eu tenho direito a escolher
o que eu bem quero da minha vida. E sabe, amados, a partir daí começa a gerar, a partir desse pecado, que a Bíblia chama de rebelião, se começa a gerar uma série de atitudes que não deveriam fazer parte da vida de nenhuma pessoa. Porque a partir desse pecado aí vem a tiracolo. Sabe aquele alforje ou aquela bagagem? Porque uma vez instaurado esse pecado da rebelião, ou o pecado de ignorar a Deus, como você queira chamar, ou o pecado de dar as costas para Deus, a partir daí vem a tiracolo, a violência, vem a mentira, vem o adultério, vem a lascívia, vem a prostituição, vem a fornicação e tantas outras coisas. Mas voltando para o texto, quando nós olhamos para essa narrativa, nós percebemos que essa mulher, ela havia chegado ao fundo do poço. Ela havia construído alguma coisa que dava sensação de prazer a ela, mas que agora havia se tornado a sua vergonha. E que havia agora se tornado uma grande ameaça. Ela foi apanhada em flagrante adultério e agora estava sendo colocada debaixo do juízo. Eu penso que ela estava pronta para o pior. Sabe, pastor Ilquias, ela estava pronta para o pior. Seu fim era previsível, seu fim era anunciado. Diante de qualquer líder religioso daqueles dias, ela seria julgada e sumariamente condenada à morte, sumariamente condenada ao apedrejamento, sem nenhuma chance, guardem bem, sem nenhuma chance de receber o perdão sequer. No entanto, como eu disse ainda há pouco, ela foi levada à presença não de um líder qualquer. Essa mulher foi levada à presença de Jesus. Ela foi levada à presença do Cristo de Deus. Quem determinaria a sentença dessa mulher seria o Cristo de Deus, a própria encarnação da graça. Ela seria julgada por aquele que tira o pecado do mundo. E isso muda tudo. Ei! Isso muda tudo. Isso muda toda a história. Isso altera o curso da narrativa. Ela é colocada agora diante do Rei dos Reis, diante daquele que pode todas as coisas. Ela é colocada diante do autor da vida e não o autor da condenação. Isso muda tudo. Tem pessoas que vieram a este lugar desta noite e estão sendo colocadas, confrontadas diante do Senhor, diante da palavra dEle. Para juízo não, é porque Deus tem salvação neste lugar, Deus tem libertação para a tua vida, Deus tem libertação para a tua família, Deus tem libertação para a tua casa. Jesus está aqui. E não é apenas um refrão. Não é apenas uma frase de efeito. Sabe, eu quero ainda um pouco mais falar. Eu quero conduzir essa reflexão hoje, para todos nós que aqui estamos. Eu entendo que há um paralelo da vida dessa mulher
com a vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Não é difícil, eu sempre, aqui e acolá, uso essa afirmativa. Não é difícil para nós encontrarmos pessoas que têm feito, durante o curso de sua vida, muitas escolhas erradas. Não sei, talvez alguns do nosso meio tenham cometido equívocos, erros, não sei. Ofendido a Deus, quem sabe. Talvez alguns do nosso meio, recebido o resultado das escolhas erradas, ou talvez não. Mas aquela mulher, ela diante do Senhor, ela diante de Jesus, diante do pecado, eu diria, indefensável, Jesus estabelece uma sentença surpreendente para aquela mulher. A mulher que estava pronta para ser morta. A mulher que estava ali para ser apedrejada. A mulher que estava pronta para ser condenada. Ela recebe perdão. Aquela mulher que estava ali para receber a morte, ao contrário da morte, ela recebe uma proteção da graça, que até então ela não conhecia. Sabe, eu não sei quantos já passaram por essa experiência, mas a vida aqui, acolá, nos coloca num estreito de um julgamento, ou de uma sentença. E quem nos dera, e aqui fica um grito de oração, tomara que, numa situação como essa, a gente possa sempre buscar estar diante de Jesus. Sempre possamos buscar. Quem dera que todos pudessem ter a oportunidade de ser julgados, não por homens inescrupulosos, mas que a oportunidade nos leve a sermos julgados pelo reto juiz. Aquele que, tendo pago um alto preço, pastora Simone, em sua própria carne, tem autoridade para perdoar. A Bíblia diz que Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida santa, obedeceu em tudo o Pai, e mesmo não tendo contraído nenhuma dívida sequer, por fim ele se ofereceu-se em nosso lugar. Eu disse aqui no momento da ceia, ele ofereceu o seu sangue, ele verteu até a última gota do seu sangue, para nos justificar. A Bíblia diz que por este fato, pelo sacrifício vicário do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, é que nós temos acesso ao perdão. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos justificados. A Bíblia diz que Ele levou sobre si, ouçam bem, isso é chave para nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, o peso de todos os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. E eu costumo referendar, e eu creio desta maneira, me perdoe aqueles que não concordam, mas na minha forma de fazer uma leitura, de
conhecer, ou a minha maneira de aplicar fé, eu creio que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, que derramou até a última gota, esse sangue, ele é capaz de salvar do primeiro homem que já existiu, até o último homem que vai existir. É para todos, a salvação é para todos, a libertação é para todos. A vida eterna é oferecida a todos. Quando eu digo isso, porque no momento da morte de Cristo, ele em agonia no Calvário, o Pai olhou desde o trono de santidade e viu em Jesus os nossos pecados. E o Pai lhe virou as costas. Lembram que Jesus ali na cruz, em desespero ele gritou, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, esse foi o preço, baseado na reta justiça, mesmo conhecendo as nossas transgressões, para que Ele pudesse nos oferecer perdão. Sabe, se qualquer um de nós, ou qualquer pessoa que você conheça, formos colocados na presença de qualquer juiz que julgue segundo a justiça e não considere o sangue da cruz, você já está condenado. Mas quando nós somos trazidos à presença de Jesus, nós temos uma chance. Porque na presença de Jesus, dado o conhecimento da história, as sentenças, os vereditos, eles são diferentes. São diferentes. O veredito de Jesus, ele não é baseado apenas nas nossas transgressões, não é baseado apenas nos nossos pecados, não é baseado apenas nos erros e nas decisões equivocadas ou erradas, não. Sabe, a gente percebe claramente no texto, Jesus libera aqui sobre essa mulher uma sentença, mas de maneira surpreendente, o que eu chamo de sentença da graça. Jesus o faz agora a partir de 3 etapas que eu quero compartilhar com você. Quando aqueles acusadores apontam uma mulher envergonhada e reivindicam a sua condenação, olha o que a Bíblia diz, no verso 7 do texto que nós lemos, diz, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós não estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A gente percebe, diante dessa fala de Jesus, diante dessa palavra, a consciência daqueles homens foi ativada. E a luz de Deus pôde colocá-los no seu devido lugar. E eles não tiveram coragem. Apesar de toda a sede de julgamento que estava ali, naqueles corações irados, como diz a expressão, com a faca no dente, querendo fazer justiça própria, eles foram desarmados, literalmente, por uma palavra de Jesus. E eles foram saindo, eu fico imaginando a cena, eles foram saindo um por um, desde o mais velho. E aqui no verso 10, a Bíblia diz, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe, amados, essa sentença aqui, ela poderia ser traduzida. E como seria bom que você entendesse isso? Na presença de Jesus, e aqui é chave para nós, na presença do Cristo de Deus, nenhum homem tem autoridade para te condenar.
Vou repetir, na presença de Jesus, homem algum tem autoridade para te condenar. Eu esperava uma explosão, glória a Deus. Gente, eu sei o que eu estou pregando. Eu sei o resultado do que eu estou pregando. Eu tenho revelação. Não só diante daquilo que os meus olhos naturais podem alcançar. Sabe, entenda uma coisa, que condenar não é reprovar. Condenar é dar uma sentença que não tem volta. Condenar é dar a sentença e lançar no cumprimento da pena. A grande verdade é que no nosso dia a dia, na nossa condição de homens e mulheres falhos, é que nós, muitas vezes, sabe, pastora, nós nos comparamos uns aos outros. Às vezes, eu já disse isso aqui em outra mensagem, às vezes nós mesmos julgamos as pessoas e as excluímos de qualquer possibilidade de uma nova vida. Aquele lá não tem jeito. Aquele lá, ó, está condenado. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós julgamos as pessoas. Sabe, e pior, aqueles que quando olham para si mesmo, encontram certas virtudes, aí a coisa se dimensiona. Esses dias atrás, tem algum tempo, eu ministrava para um homem, um certo homem, e ele se julgava muito bom. Ele dizia, não, pastor, eu sou muito bom. E eu sempre trazia a ele a reflexão da palavra, olha, bom é Deus, só há um bom. O único é o Senhor. Não, mas eu dou esmola aos pobres, eu acolho o necessitado, eu até tenho um local aqui que quando bate a minha porta um necessitado, eu dou comida, eu dou dormida. E eu dizia, isso não é suficiente. E essa semana, desse mesmo homem, eu recebi uma mensagem, no nível extremo de arrependimento. Extremo de arrependimento. E dizendo-se agora, e eu quero crer mesmo, que a vida dele foi transformada pela grande provação que ele passou. Foi necessário Deus moê-lo, passar com um caterpillar por cima dele, para que ele pudesse entender, porque a palavra não foi suficiente, nem o chamamento para a salvação, nem a ministração de tantas palavras foi suficiente, para que ele pudesse, como o filho pródigo, cair em si e poder buscar um caminho de volta para os braços de Deus. Mas, enfim, é sempre assim. Alguns que se julgam superiores aos outros e dizem, eu vivo uma vida direita. E às vezes diz, olha, essa pessoa, ela tem uma vida reprovável. Às vezes, é possível que alguém, quando se julgue melhor que os outros, de fato, esteja numa condição melhor. Mas quando nós nos apresentamos, e aqui que é tremendo o entendimento disso, mas quando nós nos apresentamos diante de Jesus, quando nós nos apresentamos diante daquele que é perfeito, daquele que é santo, a nossa referência muda. Sabe, diante de Jesus, a exemplo destes homens que foram confrontados, aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, na presença de Jesus, diante de Jesus, as nossas imperfeições, elas se tornam imensas, elas se tornam grandes, porque só Ele é santo. Só Ele é santo.
Por isso Jesus diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que comece o apedrejamento. Aqueles homens, a gente vê o texto, é muito claro, eles vão saindo um a uma. Eles se viram a partir da luz que irradiava, a partir da vida de Jesus. Sabe, amado, isso nos leva a algumas coisas. Nós que somos autênticos da fé, nós que somos de Jesus de fato, nós que pertencemos a Deus de verdade, nós precisamos, assim, um conselho do céu, precisamos manter a nossa vida, os nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta, sempre na presença de Jesus. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, olha aqui para mim, nós não condenamos ninguém, nós não apontamos ninguém, não apontamos ninguém. Quando estamos na presença de Jesus, nós sabemos quem somos, nós temos a consciência dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, e aí nós somos colocados no nosso devido lugar. No lugar de pessoas que carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha o que Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Salomão escreveu, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. É uma forma categórica, é uma afirmação, em todos os termos, categórico. Não há um justo sequer. Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz, portanto, assim como por um homem, um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados, nós estamos aqui hoje, nessa noite. Essa igreja é linda, olhando daqui, num patamar mais alto, essa igreja, ela é linda. Eu percebo a glória de Deus, a graça de Deus, a abundante graça, manifesta na vida de muitos aqui. E nós estamos hoje aqui, já visto o momento do louvor, da adoração, nós estamos aqui num ambiente de extrema graça, de abundante graça, eu creio assim. Estamos aqui de uma forma muito especial nesta noite, sabe? Eu desde hoje, bem cedo, quando estava no meu devocional, de joelhos lá, no meu local, sempre de oração, eu já tinha um aceno, um sinal muito forte de que Deus viria com força, viria com a sua glória, abundante graça sobre nós. Mas a grande verdade é que hoje é uma noite de graça. Em resumo, teria tantas coisas ainda nesse nível para compartilhar. Mas o meu desejo hoje, com essa palavra, é que todos nós possamos guardá-la no nosso coração. Que na presença de Jesus, como estamos nesta noite, homem algum pode te condenar. Romanos 14, verso 10 a 12, diz assim, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
Estava pensando, ontem houve uma citação do livro de Jó, não me recordo em que contexto, muito bem. Mas a gente pode lembrar de Jó. Lembram de Jó? O tratamento que Deus teve com Jó. E a Bíblia diz que Jó era justo, que era bastante justo, bastante reto, bastante temente. Mas faltava uma coisa para Jó. Interessante. Muitas vezes nós não temos esse entendimento. A consciência de que mesmo Jó estando acima da média, ele era um pecador. Era um vil pecador. Lá no livro, depois você lê em casa, não vou ler nenhum texto, ali uma história demonstrando o tratamento de Deus para levar Jó, levar esse homem até o correto ponto de vista humano, de vista, olhando pelo lado humano, até o seu lugar, até o seu devido lugar. De fato, o homem Jó tinha muitas virtudes, a gente não pode esquecer. O problema de Jó é que se apoiava na sua justiça própria, esquecendo que a sua justiça própria, que os seus acertos não eram suficientes para encobrir os seus erros. E Deus precisou tratá-lo de uma forma dramática, até que ele pudesse se desarmar e dizer: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. A gente percebe que o livro de Jó, com 42 capítulos, até o capítulo 40, durante 40 capítulos, Jó se justifica e ele diz: por que tanto tratamento? Se sempre fui fiel. Muitos de nós, às vezes, temos essa prática. Mas enquanto Jó esperneava, ele só aumentava o sofrimento. Enquanto Jó murmurava, ele só aumentava o sofrimento. Aí deixa eu te dizer uma coisa, eu costumo dizer que a murmuração não é a linguagem do céu. A linguagem do céu é o louvor, é a adoração, é o cântico. Essa é a linguagem do céu, meu irmão. E Deus manda dizer: deixe de lado a murmuração. Eu fico olhando Jó, quando ele é levado ao seu devido lugar, Jó está colocando a mão na cabeça e está dizendo: que vergonha eu tenho. Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Aí ele diz: agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu estou diante de alguém que é santo, santo, e agora eu reconheço a minha indignidade. Quando Jó finalmente se curva diante da sua indignidade, Deus reverte a sua sorte. E tudo aquilo, você conhece a história, e tudo aquilo que Jó havia perdido, lhe foi restituído, em dobro. Mas agora, acompanha comigo um pouco mais de tempo. Falamos esse tempo todo, essa é a primeira sentença da graça. Agora a segunda sentença da graça. Olha o que diz aqui no verso 11. Que eu olho para esse texto e vejo que é o ponto mais alto dessa história. Aqui no verso 11 diz assim: respondeu ela. Você está acompanhando o diálogo? Diz: ninguém, Senhor. Os meus acusadores, eles se foram. Ei, deixa eu falar para você uma coisa aqui nesta noite. Você tem vivido debaixo de acusações, debaixo de apontamentos, e você sabe que Deus está falando com você. Hoje, neste lugar, Deus lança de diante de você os teus acusadores. As pessoas que muitas vezes se levantam contra você. Tem pessoas aqui que têm
acusadores lá no seu local de trabalho. E Deus está dizendo: eu estou removendo eles para longe. Meus acusadores se foram. Então, verso 11, então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Eu estive em Jerusalém, um dos lugares mais tremendos, o lugar do Calvário, e depois o jardim do sepulcro. Gente, é extasiante aquele ambiente todo. Mas eu quero trazer você à memória do que você tem lido, ou talvez alguém aqui tenha essa experiência. O que eu quero que você entenda quando eu falo de ninguém pode te condenar na presença de Jesus? Lá na cruz, o Espírito Santo pode te levar a um lugar. Jesus disse: eu não te condeno. Sabe o que é o pensamento que vem? Se Jesus diz: eu não te condeno, se Ele diz: eu não te condeno, é porque Ele já decidiu nos perdoar. Isso mostra que Jesus, que tem toda a autoridade, já decidiu o perdão por nós. Sabe, foi uma decisão de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa carregar o peso sobre a sua vida. Esse fardo pesado que alguns carregam. Tem gente que não se perdoa nem a si mesmo, e por isso não aceita o perdão de Deus. Sofre angústias, até o nível de desespero, mas Deus te trouxe hoje, nesta noite, e eu percebo os anjos de Deus tirando de sobre os ombros de vida de algumas pessoas aqui o peso está aliviando a carga. Deus faz isso nesta noite de forma sobrenatural. Quando Jesus resolve nos perdoar, sabe, isso é graça, Leandro. Isso é graça, Leandro. É abundante graça. Ele resolveu não nos condenar. Isso é graça. Sabe, tem pessoas que não chegaram a ter esse encontro ainda com a graça do Eterno. E quem ainda não teve esse real encontro, sabe, vive uma vida debaixo, como disse ainda há pouco, de pesos, de fardos. Vive uma vida debaixo de cobranças, que já foram anuladas lá na cruz do Calvário. Sabe, o escrito da dívida, nós cantamos isso nesta noite, que era contra mim, que era contra você. O Senhor, Ele, no seu sacrifício, Ele encravou, não tem mais dívida, está tudo pago! O que era impagável, o sangue de Jesus quitou a nossa dívida. Ele rasgou, a Bíblia diz que Ele rasgou o escrito da dívida, que pesava contra nós, e o encravou na cruz. Isso é graça, gente. Maravilhosa graça. Sabe, eu percebo com os olhos da fé. Olha aqui para mim. Tem pessoas que nesta noite
vão passar por debaixo daqueles portais, vão deixar este ambiente, mas vão sentir-se, ouça bem, leves. Leves. Sabe o que é isso? Sem fardo, sem sobrecarga. Leves. Leves. Percebo gente agora com capacidade, não de andar a passos miúdos, mas gente que vai correr, gente que vai prosseguir a todo vapor. Eu digo que isso é graça. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versos 4 a 9, a Bíblia diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Maravilhosa graça. Igreja, Jesus, quer você querendo ou não, Ele decidiu nos perdoar, Ele decidiu apagar o escrito da dívida que era contra você e que era contra mim. Nada muda essa realidade. Ele apagou as nossas transgressões. Ele decidiu nos perdoar. Ele até poderia nos condenar. Viu, Dani? Mas ele decidiu nos perdoar. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Repita comigo: bendita graça. Bendita graça. Que nos coloca todos iguais, Carpe, todos no mesmo patamar, pecadores sim, mas todos merecedores do perdão, todos perdoados, Josival, pela bondade de Deus. Mas Jesus não disse apenas àquela mulher: eu não te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Ele diz: vai e não peques mais. E aqui vem o alerta, o sinal amarelo aceso. Nunca devemos entender a graça, amados, como uma concessão para pecar. Quando Jesus diz: eu não te condeno, Ele não está dizendo: eu não me importo com o seu pecado. Não é isso. Se você quer saber a diferença que o pecado faz na vida de um ser humano, olhe para a cruz. Veja, perceba. Eu digo, olhe com os olhos espirituais e perceba claramente o que Jesus foi capaz de sofrer pelos nossos pecados. Sabe por quê? É forte o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. O pecado, ele fere o coração de Deus. Eu diria que Jesus, ele abomina o pecado. Eu diria mais, Jesus, ele odeia o pecado. Ele odeia a mentira, ele odeia a violência, ele odeia a promiscuidade, ele odeia o adultério, ele odeia a dissimulação, ele odeia a hipocrisia, ele odeia a falsidade.
Então a gente não pode entender, eu não te condeno, dito aqui na palavra, com o eu não me importo com a vida que você leva. Jesus, ao dizer eu não te condeno, não podemos entender a expressão como eu não me importo com a vida que você leva, não é isso. Ele ordena, vá e não peques mais. Quando o Senhor diz, vá e não peques mais, entenda, isso é graça. Isso é graça. É graça. Eu penso que a graça é exatamente o que nos possibilita a viver uma novidade de vida, o que nos possibilita viver uma vida nova, uma vida que agrade a Deus, é a graça que nos leva a isso. Olha algo que eu li em algum lugar, alguém já diz que a graça não é apenas a liberação do perdão de Deus para o pecado que nos tornou culpados. A graça é também a liberação do poder de Deus para que agora vivamos uma vida de santidade. O mesmo poder, isso aqui é tremendo, o mesmo poder que a graça tem para nos perdoar, ela tem para nos manter em santidade na presença de Deus. Sabe o que diz Jesus para aquela mulher, em outras palavras, trazendo ela novamente para o contexto? Ele diz, quando ele diz, eu não te condeno, ele está dizendo, a vida que eu tenho para você não é aquela que te trouxe até aqui. Não é mais uma vida de adultério, não é mais uma vida de ignorâncias, não é uma vida de pornografia, não é uma vida de mentiras. Não quero essa vida para você. Deus não quer essa vida para nenhum de nós. Jesus, ele liberou sobre aquela mulher, é a forma que eu entendo, de uma forma sobrenatural, ele liberou sobre aquela mulher uma capacidade para não voltar ao pecado. Eu creio que Deus está fazendo isso nesta noite. O poder de Deus, o poder da graça, que está sobre nós neste lugar. Há um sobrenatural sendo liberado para nos fazer resistir ao pecado. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 6, versos 1, 2, 14, 22 e 23, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Último verso, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe? Ter conhecimento disso, apropriar-se dessas verdades, é o que me faz estar aqui, pregando para você. É por graça, é por infinita graça que eu estou aqui, que me ponho na posição de anunciar tudo, meu irmão, é pela graça. É como a pastora diz, a despeito de nós, apesar de nós, é por causa dele, é por causa da graça dele. Sabe, vou te ensinar um pouquinho de algo do céu. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, que eu ocupo este púlpito, eu subo literalmente na dependência de Deus. Subo dependente, extremamente do Espírito Santo, em reverência, mas para que o nome do Senhor seja glorificado.
Isso é graça. É infinita graça. Eu quero ir para o final. Quero convidar os nossos irmãos do louvor. Nós temos um tempo. Sabe, eu tenho uma esperança nesta noite. Eu espero que enquanto ao curso da palavra, ao curso da mensagem, eu espero que o coração, pelo menos da maioria, à medida em que a palavra foi ministrada, lida, eu espero que algo sobrenatural tenha acontecido e que à medida em que a palavra foi pregada, o seu coração foi se enchendo de amor a Deus, do amor por Deus. Eu espero isso, enquanto ouvimos a palavra. Sabe, eu disse no começo, os erros, os pecados da maioria de nós, erros e pecados que podem trazer consequências terríveis, horríveis, e trazem consequências não apenas para nós, mas para o mundo ao nosso redor. Deixa eu te falar uma coisa, se você não guardou nada, fique com essa expressão quase no final. Todos os pecados, todos os erros que trazem consequências terríveis para nós e ao mundo que está à nossa volta. Eles têm um lugar, ouça bem, eles têm um lugar que podem ser resolvidos. Um único lugar, eu diria, é na presença de Jesus. Vamos colocar de pé.